Odete sobrevive ao atentado e faz uma encomenda secreta para fazer Marco Aurélio se dar muito mal. Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, a poderosa finge para a polícia que foi vítima de um assalto, mas em silêncio revela que sabe quem puxou o gatilho: Marco Aurélio. Decidida a se vingar, ela o chama para uma conversa e, mesmo firmando um pacto instável, descobre sua maior fraqueza ao encontrar um frasco de remédios contra a pressão alta. Astuta, Odete encomenda uma fórmula especial para substituir os comprimidos do rival e dá início a um jogo venenoso, e deixando Marco Aurélio correndo um grande risco, até que ele se dá muito mal. Tudo deverá acontecer logo após Odete ser levada para o hospital, depois de sofrer um atentado. Dentro da maca, ela mantém a postura ereta, apesar da dor, os olhos frios observando tudo ao redor. Celina e Heleninha chegam em seguida, em pânico. Jornalistas já se amontoam na entrada, gritando perguntas sem parar. Celina empurra os repórteres com fúria, abrindo caminho, enquanto Heleninha chora e repete quase sem ar: "Eu preciso ver minha mãe. Deixem a gente passar." Já no quarto, o médico se aproxima e fala: "A paciente está estabilizada. O tiro foi de raspão, felizmente, mas ela precisa de repouso absoluto." O policial chega logo depois, abrindo o bloco de anotações. Ele encara Odete, firme, e pergunta: "Senhora Reutemann, a senhora se lembra de quem atirou? Sabe quem poderia ter armado esse atentado?" Odete ergue os olhos lentamente, ajeita o lençol com um gesto teatral e responde, sem piscar: "Atentado? Mas não foi nada demais. Apenas um assalto mal sucedido. Tentaram levar a minha bolsa, só isso." Celina não acredita no que ouve e dá um passo à frente indignada e comenta: "Como assim, Odete? Um assalto? Você quase morreu." Heleninha segura a mão da tia, em prantos, e fala: "Mãe, para com isso. Todo mundo sabe que foi um atentado. Você não pode esconder a verdade." Mas Odete corta as duas, com a voz gélida e autoritária, e afirma: "Eu não quero escândalo. Isso pode abalar a TCA, derrubar nossas ações e atrair mais inimigos. A versão oficial é assalto e ponto final." O policial franze a testa, claramente desconfiado, e pergunta: "Tem certeza absoluta, senhora? Um atentado contra a sua vida não pode ser tratado como algo banal." Odete o encara de cima a baixo, como quem dá uma ordem, e fala: "O senhor ouviu o que eu disse? Um assalto, nada além disso." Relutante, o policial fecha o bloco e murmura: "Como queira, mas se lembrar de qualquer detalhe, entre em contato imediatamente." Ele se retira. O quarto fica em silêncio. Celina explode furiosa: "Você enlouqueceu, Odete? Vai mesmo sustentar essa mentira?" Heleninha enxuga as lágrimas e balança a cabeça perplexa: "Mãe, isso é perigoso. Quem fez isso vai tentar de novo." Odete vira lentamente o rosto, os olhos estreitos de ódio. Ela fala baixo, como se fosse apenas para si mesma, mas as duas ouvem: "Eu sei muito bem quem puxou esse gatilho. Marco Aurélio." Celina arregala os olhos, gelada, e fala: "O quê? Você está dizendo que..." Odete a interrompe, seca: "Cala a boca, Celina. Não repita esse nome, nem aqui, nem em lugar nenhum." Heleninha leva a mão ao peito, assustada: "Meu Deus!" Odete fecha os olhos, como se encerrasse a conversa, mantendo aquele ar impenetrável de quem já tem um plano traçado. Alguns dias depois, já recuperada e com o ferimento quase cicatrizado, Odete convoca Marco Aurélio para uma conversa reservada em sua cobertura. O ambiente é luxuoso, mas o ar está carregado de tensão. Ele entra com passos firmes, ajusta o terno e fecha a porta atrás de si. Odete, sentada numa poltrona de veludo, ergue a taça de conhaque e fala sem rodeios: "Eu sei que foi você que tentou me matar. Marco Aurélio não se abala.
sorri com sarcasmo, ajeita a gravata e responde: "E eu sei que foi você quem armou aquele atentado contra mim." Um silêncio pesado domina o ambiente. As luzes da cidade entram pelas enormes janelas de vidro. Ao fundo, Celina caminha pela sala, disfarçando interesse nos quadros da parede, mas sem conseguir esconder a aflição ao notar a hostilidade entre os dois. Odete se levanta, caminha até Marco Aurélio e baixa a voz: "Se continuarmos assim, um de nós vai acabar no caixão." Ele dá uma risada seca, inclinando-se para mais perto dela e fala: "Talvez seja exatamente isso que você quer, Odete." Ela sorri de canto, aquele sorriso venenoso que mistura deboche e ameaça. "Não, eu quero ganhar, e para isso, precisamos parar de perder tempo com balas e emboscadas." Marco Aurélio caminha até o bar da sala, serve uísque para si mesmo e comenta cínico: "Você está propondo paz, Odete? Logo você?" Odete ergue o queixo, firme, e afirma: "Paz não, um acordo, temporário. Eu não quero mais gastar energia tentando te enterrar. Quero concentrar tudo em manter o império de pé." Ele a encara por longos segundos, o copo na mão tremendo levemente. Depois, suspira e fala resignado: "Muito bem, um pacto, sem mais atentados, sem mais surpresas." Odete estende a mão com elegância. Marco Aurélio hesita, mas aperta firme. O aperto, no entanto, não é de confiança, e sim de pura hostilidade contida. E assim, nasce um pacto instável. Odete e Marco Aurélio decidem suspender a guerra aberta entre eles, mas ambos sabem no fundo que a trégua é apenas um disfarce para preparar o próximo golpe. E então, logo após a saída de Marco Aurélio, Odete permanece na sala em silêncio, apenas ouvindo o eco dos passos dele desaparecendo pelo corredor. Quando se inclina para recolher os copos de cristal, nota algo caído ao lado da mesa de centro. Um pequeno frasco de comprimidos. Ela o pega com cuidado, gira entre os dedos e lê a bula com atenção. Seus olhos brilham quando murmura, quase saboreando as palavras: "Anti-hipertensivo, pressão alta." Aos poucos, um sorriso gélido se abre em seus lábios. Ela ergue as sobrancelhas e comenta, como se falasse diretamente com o rival: "Então é isso, Marco Aurélio? Sua fraqueza está bem aqui, num frasco de comprimidos." Odete caminha até a janela, encara as luzes da cidade e, ainda com o frasco nas mãos, disca um número antigo de um amigo que trabalha na indústria química. A ligação é atendida por uma voz rouca do outro lado. Ela fala em tom baixo, controlado, mas cheio de veneno. "Preciso de uma fórmula especial. Algo que aumente a pressão arterial sem levantar suspeitas. Quero que se pareça exatamente com esse medicamento." O químico então fica chocado, mas antes que ele possa dizer algo, ela interrompe com frieza, o olhar fixo no reflexo do vidro. "É uma encomenda paga em ouro, e eu não aceito um não como resposta." O silêncio dura alguns segundos, até que a voz cede. Odete sorri, satisfeita, e encerra a ligação. Dias depois, uma pequena caixa chega discretamente em seu quarto no hotel. Odete abre o pacote com luvas, retira o frasco idêntico ao original e compara. É impossível notar a diferença. Ela murmura, quase saboreando o momento. "Perfeito." Com calma cirúrgica, ela substitui os comprimidos do frasco de Marco Aurélio pelo veneno mascarado. Fecha bem a tampa, coloca de volta na pasta dele e ajeita tudo como se nada tivesse acontecido. Antes de sair, encara o frasco já adulterado e comenta, com aquele sorriso que mistura prazer e crueldade: "Em breve, Marco Aurélio, ninguém vai suspeitar de nada. Só vão achar que o coração não aguentou." Com isso, Marco Aurélio segue sua rotina, sem imaginar o perigo escondido no frasco de comprimidos, que carrega sempre na pasta. Todas as manhãs, antes de sair de casa, ele abre a tampa
e engole as pílulas, acreditando estar protegendo o coração e controlando a pressão. Mas agora, lentamente, o veneno começa a agir. Nos primeiros dias, surgem tonturas rápidas que ele disfarça com um gole de café. Depois, as palpitações no peito se tornam mais constantes. Ele leva a mão à testa e murmura, sozinho, diante do espelho: estranho, nunca me senti assim antes. Mesmo assim, insiste em trabalhar como se nada estivesse acontecendo. Durante uma reunião importante na TCA, Freitas percebe seu desconforto. Marco Aurélio folheia relatórios, mas seus olhos ficam turvos. O suor desce em gotas grossas pela testa. Freitas se inclina, preocupado, e fala: Marco Aurélio, você não está nada bem. Quer que eu chame um médico? Ele respira fundo, tentando disfarçar a dor no peito, e responde com um sorriso forçado: só cansaço, Freitas. Noites mal dormidas. Não precisa se preocupar. Mário Sérgio então comenta em voz baixa, cochichando para o colega: parece que vai desmaiar a qualquer momento. Odete, sentada na ponta da mesa, não diz nada. Finge estar concentrada nas anotações, mas seus lábios se curvam num sorriso quase imperceptível. Por dentro, ela saboreia cada sinal de fraqueza dele. Horas depois, já no estacionamento da empresa, Marco Aurélio caminha com a pasta sob o braço. Seus passos se tornam pesados. O corpo inclina como se estivesse carregando chumbo. De repente, ele cambaleia, se apoia no capô de um carro e leva a mão ao peito, arfando. Evelyn então murmura: não, não pode ser. Freitas vê a cena e grita, em pânico: socorro! O Dr. Marco Aurélio caiu. 2 seguranças correm e tentam erguê-lo. Freitas então para a emergência. A voz trêmula ao telefone: é urgente. O Dr. Marco Aurélio sofreu um mal súbito. Mandem uma ambulância agora mesmo. Ele desliga a ligação e fala: aguenta firme, doutor. O barulho das sirenes logo invade o ambiente. Marco Aurélio é colocado na maca, desacordado, o rosto pálido. A multidão de curiosos se junta, alguns filmando com celulares, outros murmurando sobre um possível infarto. Enquanto isso, em seu quarto de hotel luxuoso, Odete assiste a notícia em primeira mão pela televisão. A repórter anuncia com gravidade: Marco Aurélio, empresário e sócio da TCA, foi levado às pressas ao hospital após passar mal em frente à sede da empresa. Seu estado inspira cuidados. Odete segura uma taça de vinho tinto, gira o líquido com calma e murmura com o olhar brilhando de prazer cruel: quem mexe comigo paga caro. E você, Marco Aurélio, já começou a pagar. Ela dá um gole lento, o sorriso frio se espalhando pelo rosto, como se saboreasse não apenas o vinho, mas também a queda do inimigo que ousou enfrentá-la. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.